Fala pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Jonathan Carvalho. Essa vai ser a nossa primeira aula de uma série de aulas que está por vir aí no canal sobre Git e GitHub. Na aula de hoje, as ferramentas que eu vou estar utilizando vai ser o ScholarDraw e o Whimsical para fazer os desenhos e as ilustrações. Além disso, eu vou usar o Visual Studio Code, que eu vou deixar na descrição para vocês estarem fazendo o download. E fora isso, vamos utilizar também o Git, que vamos instalar nessa aula mesmo. Então, na aula de hoje, nós vamos estar falando sobre controle de versão e Git. Deixa eu só mudar a cor aqui e aumentar o tamanho da fonte. Controle de versão e Git. Mas antes da gente falar sobre esse assunto, precisamos abordar por que foi necessário a criação de sistemas de controle de versão. Então, vamos apresentar um problema. Vamos pegar um arquivo aqui. Vamos fingir que isso daqui é um projeto.doc, um projeto Word. E nesse projeto vão trabalhar pessoas, users. Vamos supor que vai trabalhar 3 pessoas nesse projeto. Esse daqui vai ser o João. Essa daqui vai ser a Maria. Esse daqui vai ser o Igor. Então, vamos supor que isso daqui seja um projeto escolar, um, em formato Word, onde cada uma dessas pessoas, na real, vamos mudar isso aqui? João, Maria, é muito batido, né? Vamos falar que esse daqui não sei, esse daqui vai ser o Sapo Cururu, pode ser. Esse daqui vai ser o Dementador, pode ser também. E esse daqui vai ser o Enzo, pode ser. Todo lugar tem que ter um Enzo. Então vamos supor que essas 3 pessoas aqui estão trabalhando num projeto escolar, elas têm que entregar o projeto final em um arquivo Word. Então vamos conectar aqui. Aqui, essas 3 pessoas vão trabalhar nesse projeto. Aqui. Qual que é o problema nessa situação antes de inventarem sistemas de controle de versão? Antes de surgir sistemas de controle de versão. O problema é o seguinte, vamos supor que cada pessoa aqui desse grupo tem uma parte para ser feita no projeto, certo? Cada pessoa tem a sua parte para integrar ali no projeto. Essas 3 pessoas, elas não conseguem estar editando esse arquivo ao mesmo tempo. Então, qual que é o problema aqui? Numa situação de escola como essa? Eu vou ter que esperar, por exemplo, o Sapo Cururu fazer a parte dele do projeto, para aí, então, quando ele terminar, o Dementador conseguir a parte dele, fazer a parte dele e colocar nesse arquivo aqui. E aí eu vou ter que esperar o Dementador terminar para aí o Enzo, enfim, fazer a parte dele no projeto. Então, não existe uma maneira dessas 3 pessoas ao mesmo tempo estar editando esse arquivo aqui. Ou pior, pode surgir casos, por exemplo, pô, não quero esperar cada um fazer sua parte para eu colocar a minha parte no projeto. Eu já vou começar a fazer a minha. Então vamos supor que o Sapo Cururu aqui, ele pegou o projeto aqui, né, raiz, e criou um outro arquivo. Então, por exemplo, vamos pegar aqui, ó, colocar aqui embaixo. Sapo Cururu ficou impaciente e decidiu fazer a parte dele logo. Então, ele vai gerar esse outro aqui e aqui eu vou ter que mudar o nome do projeto. Vai ser projeto 1, por exemplo. E o Dementador também não quis esperar. Então, projeto 2, projeto 3 pro Enzo também. Aqui, ó, projeto 2, projeto 3.
Vamos conectar aqui eles. O Dementador gerou sua versão própria, o Enzo gerou sua própria versão. Opa, aí. E nisso já gera outro tipo de problema. Eu tinha um arquivo original e agora eu tenho três versões do mesmo arquivo, com nomes diferentes. E aí temos três arquivos que no final vamos ter que gerar um outro arquivo, por exemplo, final. Vou pegar aqui para juntar esses três. E vamos conectar aqui. E aqui. Conectando eles. Beleza. E aqui o nome vai ser, por exemplo, projeto final.doc. Então, o que aconteceu aqui foi uma situação péssima, porque no início eu tinha um projeto original. Como eles não têm essa possibilidade de estar trabalhando junto no mesmo projeto ao mesmo tempo, alterando ao mesmo tempo, tiveram que, por exemplo, criar suas próprias versões. Aí eu já tenho já um monte de arquivo com nomes diferentes de um arquivo original. E isso antigamente era um problema horrível para o desenvolvimento. Aqui a gente está falando de uma situação escolar, mas, por exemplo, eu podia aplicar para o mundo real. Então, vamos supor, deixa eu ver se tem aqui, um arquivo HTML. Pode ser um arquivo HTML. Vamos supor que o... Cadê? O Dementador? Pode ser o Dementador. O Dementador e o Sapo Cururu, eles estão trabalhando num projeto aqui na empresa e eles recebem exatamente o mesmo arquivo, porque nesse mesmo arquivo é onde vai ser feitas as alterações. Então, Dementador e o Sapo Cururu vão estar trabalhando no mesmo arquivo em funções diferentes. O Dementador ele vai estar fazendo, então, por exemplo, hum, a parte de implementar login de usuário, por exemplo. Implementar tela de login de usuário. Vamos supor, tela de login de usuário. Então, esse daqui o Dementador vai estar fazendo aí pra gente. Vamos conectar aqui. Ih, não tem como. Calma aí, então. Vamos deixar aqui em cima. Isso. O Dementador vai estar fazendo essa parte aqui pra gente. O Sapo Cururu vai estar no mesmo arquivo, mas ele vai fazer, por exemplo, uma navegação. Um menu de navegação. Então, Sapo Cururu aqui vai estar fazendo a parte de menu de navegação pra gente no nosso site. E aí, vamos supor que o Dementador ele acabou a parte dele, pegou esse arquivo e subiu no servidor. Só que aí, 10 minutos depois, o Sapo Cururu terminou esse menu da navegação e subiu no servidor também. Então, o que vai acontecer aqui? Eu tenho um server aqui, server. Então, o que vai acontecer? O Sapo Cururu, o Dementador aqui, subiu as alterações desse arquivo no servidor. Deixa eu ver onde fica melhor aqui ficar. Pode ser aqui. Assim, ó. E 10 minutos depois, o Sapo Cururu também subiu a versão dele. E nesse caso, o que vai acontecer de ruim aqui? O Dementador ele foi o primeiro a terminar o serviço, então ele subiu para o servidor. Então a versão dele está lá. No servidor, esse arquivo aqui ele está atualizado. Só que aí o Sapo Cururu veio depois, 10 minutos depois, ele terminou esse menu navegação e ele pegou esse mesmo arquivo aqui e colocou no servidor. Ou seja, ele sobrescreveu tudo que o Dementador fez. Então tudo que o Dementador fez foi perdido. Agora só tem a parte do Sapo Cururu. Então, isso daqui era muito um problema, porque não existe uma maneira
antes dos sistemas de controle de versão, das pessoas trabalharem juntas e num arquivo ao mesmo tempo e sem acabar sobrescrevendo o que o outro fazia, apagando o que o outro fazia. Então, deixa eu só colocar isso aqui para baixo. Implementar tela de login. Então isso era um problema da época. E aí, por causa disso, é que surge no mercado sistemas de controle de versão. Então, vamos estar falando sobre eles. O que que é? Vou colocar aqui um textinho, vou colocar isso aqui, ó. Criar um desse. O que é? Na real, eu vou usar agora esse Whimsical aqui. Vamos estar criando aqui, ó. Só que eu não gostei da cor. Vamos colocar um branco. Aí, subir aqui. O que é? Eita. O que é controle de versão? Só que a letra aqui ficou minúscula. Deixa eu ver se dá pra. Aí. Agora tá legível. Então, o que que é controle de versão? Então, dá pra conectar aqui. Aí. Controle de versão são sistemas que registram alterações do projeto ao longo do tempo. Ou seja, com isso daqui eu mudo tudo, praticamente. Ah, tava pequeno porque o zoom aqui tava aí. Pronto. Com isso daqui eu mudo toda a jogada, porque eu tenho um sistema agora que ele vai estar registrando para mim todas as alterações feitas no projeto ao longo do tempo. Então eu tenho todo o histórico do projeto, certo? Então, benefício de usar sistemas de controle de versão. Aqui, ó. Vamos escrever aqui. Benefícios. Então aqui, opa, vamos colocar aqui. E... aí. Então, principalmente eu vou ter o histórico, nosso histórico. Eu vou ter segurança. Eu vou ter trabalho em equipe. E vamos abordar cada um desses assuntos aqui. Deixa eu só dar um zoom. Então aqui, ó. Vamos deixar isso aqui escrito. Benefícios histórico de todo, opa, histórico de todo o ciclo de vida do projeto, possibilitando visualizar versões anteriores do projeto. Temos a parte de segurança. Por que segurança? Porque como eu tenho aqui, ó, opa, com um sistema de controle de versão, eu tenho a possibilidade, então tenho a possibilidade, em caso de erro, voltar para versões onde o projeto funcionava, ou seja, versões, opa, estáveis. E agora eu consigo trabalhar em equipe com as chamadas. Agora podemos trabalhar em equipe com as chamadas branches. Já já a gente vai ver esse conceito de branches aqui. Traduzindo seria chamadas ramificações, branches. Vamos conectar eles aqui, né? E aqui.
Aí. Então, controle de versão é um sistema que registra alterações do projeto ao longo do tempo. Com ele, eu tenho diversos benefícios, que o principal aqui é ter o histórico de todo o projeto. Com ele, eu consigo ver exatamente quem quem alterou, criou, deletou alguma coisa. Eu tenho todo esse registro, quando foi feito isso, o que foi feito, né? O que foi alterado. E posso ver até o porquê. Por que que essa alteração ocorreu. Então eu tenho todo o registro, todo o ciclo de vida do meu projeto com um sistema de controle de versão. Eu tenho segurança também, porque eu tenho a possibilidade de visualizar, como eu tenho todo o histórico do projeto, eu tenho a possibilidade de visualizar versões antigas, anteriores, que estão registradas do meu projeto. E se por algum motivo der algum erro no meu projeto, eu consigo voltar, restaurar versões anteriores, onde o projeto ele estava funcionando, ou seja, versões mais estáveis. Eu posso agora trabalhar em equipe com as chamadas branches, ramificações, que a gente vai ver esse termo ainda ao longo das aulas, mas sabe que agora ficou muito mais fácil trabalhar em equipe. E por que que eu estou explicando tudo isso sobre controle de versão? Porque, no final das contas, vamos falar agora o que que é Git. Deixa eu só fazer uma section aqui, ó, para ficar legal. Vou colocar uma section aqui para agrupar. Não tem como aumentar? Tem. Assim, ó. Uma section aqui. Beleza. Tem como mudar a cor? Tem. Mas ficou muito. Pode ser assim. E agora eu vou adicionar outra section aqui embaixo. Como tá falando? Opa. Vou mudar a cor aqui para essa daqui mesmo. E vamos aumentar aqui. Vamos ter outra section aqui. Por que que a gente está explicando sobre o que é um controle de versão? Porque o que é Git? Vamos alinhar aqui. Aumentar essa fonte aqui. Tem que clicar aqui. O que é Git? O Git, ele nada mais é do que isso daqui. Vamos só deixar bonitinho aqui. Controle de versão. Eita, que as tipografias estão vindo pequena hoje. Aí, vou deixar um bold, né? Beleza. E vamos para cá. O que que é Git? O Git ele é exatamente, então vamos colocar um quadrado aqui. O Git ele é exatamente é um sistema de controle de versão. Então o Git, ele é isso. Ele é exatamente esse cara aqui. Vamos conectar essas duas sections aqui, ó. Pronto. Ficou bem. Vamos colocar aqui no meio. Aí. Não ficou no meio, mas vocês entenderam. Vamos aumentar isso aqui. Beleza. Então o Git, ele é um sistema de controle de versão. Então o Git ele faz exatamente essas coisas aqui. Com ele eu possuo o histórico, eu tenho a segurança de acessar todas as versões do meu projeto e posso recuperá-las através de se houver qualquer problema no projeto, eu posso restaurar uma versão anterior que estava funcionando. Eu consigo trabalhar em equipe agora através das branches que a gente vai abordar no curso. Então, qual que é a vantagem de usar Git? Então, vamos lá. Benefícios. Vou colocar aqui, ó. Igual no outro.
Benefícios. Benefícios só, né? Benefícios é o tema de controle mais utilizado no mundo. Lembrando que o Git ele é só uma das ferramentas de sistema de controle de versão, ele não é a única do mercado, mas ele é o mais utilizado no mundo corporativo, né? Fora isso, com ele eu consigo trabalhar offline, trabalho offline. Ele é open source, é muito rápido, excelente para trabalhar em equipe, né? Excelente para, opa, para trabalho em equipe. E como dito ali em cima, mantém. É, não vou escrever aqui não, porque basicamente tudo que está aqui em cima é o que o Git oferece. Fora isso, ele é um sistema mais utilizado no mundo, a gente consegue trabalhar offline com ele é open source, ele é muito rápido, excelente para trabalhar em equipe. Então vamos conectar esses dois aqui. Aí. E vamos colocar um texto aqui em cima. Git. O que é. Vamos colocar só Git, né? Git. Beleza. Então, isso é o Git. Vamos sair um pouco da teoria e ir para a prática. Então, vamos instalar o Git no nosso computador. Vou vir aqui então. Git, download. Clicar aqui. Estou usando o Windows, né? Então, vou instalar essa versão aqui 64 bits. Vocês podem clicar aqui e escolher qual vocês estão utilizando aqui, sistema operacional, né? Eu, como já baixei isso daqui, ó, se eu clicar aqui, vai estar um 2 aqui, porque eu já baixei. No fim, ele vai pedir para... Vai instalar aqui, aí vocês só clicam aqui para instalar, né? Então, vamos estar instalando aqui. Aqui, padrão Windows, né? Vocês podem ler. Padrão Windows só da Next, NetNet. Como eu já tinha instalado anteriormente, ele vai falar que já existe, né, essa pasta. Eu vou dar um sim para colocar por cima. Da Next, Next, Next. Essa parte aqui, vocês podem estar marcando essa opção de baixo aqui. Que isso daqui nada mais é, antigamente a branch padrão, a gente vai falar sobre branch ainda, mas o nome da branch padrão era master. E agora a convenção é que seja main. Então vocês podem marcar aqui para estar mudando para main. A primeira branch que vai ter no seu projeto como a principal vai ser a main em vez da master, então vocês podem estar marcando aqui. E o resto pode dar next em tudo. Padrão Windows. E esperar a instalação. 2000 anos depois. Bom, feita a instalação aqui, só clicar em Finish. E vamos dar prosseguimento aqui na aula. O primeiro comando que vocês podem estar executando aí, né? Então vocês podem vir aqui cmd. Quero verificar se o Git foi realmente instalado na nossa máquina, né? Então posso executar aqui o commit git version. Ele vai estar mostrando aqui a nossa versão do Git, então significa que está instalado na nossa máquina. Obviamente que você pode simplesmente ver aqui, né, que vai ter o Git aqui quando você instalar. E aqui também o Git ele instala
Ele instala o terminal do Git Bash e instala ele em versão GUI também, né? Que é a versão que tem uma interface. Vamos estar utilizando a versão do terminal. Então pode abrir aqui. Se vocês executarem o mesmo comando git version, ele vai mostrar a versão do Git que foi instalada na sua máquina. Obviamente que vai ter um Git na sua máquina, porque você acabou de acessar o Git Bash, né? Que é o terminal do Git. Então, a primeira coisa quando a gente faz, quando instalamos o Git, é criar um repositório. Como que eu crio um repositório Git? Através do comando git init. E tem dois jeitos de você criar um repositório com Git. Então, eu posso, por exemplo, vamos vir aqui, ó, git init. Eu posso colocar o nome que vai ser o do meu repositório. Então, por exemplo, o meu projeto. Vou colocar assim. Feito isso, vocês podem ver que ele criou uma pasta aqui na minha área de trabalho. Eu estou na minha área de trabalho, né? Ele criou o meu projeto. Eu posso também fazer de outro jeito. Eu posso criar uma pasta aleatória aqui, por exemplo, para o meu projeto. Existem diversas maneiras de se criar uma pasta. Tanto se você vir aqui, clicar com o botão direito, vir aqui em novo, tem a opção da pasta. Vocês podem fazer pelo comando Ctrl Shift N. Se vocês estiverem no Windows, ele vai criar uma nova pasta. E tem a opção também pelo terminal. Vamos fazer pelo terminal? Então vamos vir aqui. Estou na minha área de trabalho. Eu quero criar uma pasta nova. Como é que eu vou fazer isso? Através do comando mkdir. Mkdir ele vai criar uma pasta no diretório que você está, né? Eu estou no desktop, então qual que vai ser o nome? Pode ser meu projeto 2, por exemplo. Mkdir. Criou. Qual a diferença? Aqui, com o mkdir, eu criei só uma pasta. Aqui, no meu projeto, eu criei um repositório Git. Ah, como assim? Parece tudo igual, é uma pasta vazia? Então, será mesmo? Então, vamos vir aqui, ó. Vamos acessar, por exemplo, esse meu projeto que foi o que a gente fez, o git init. Como que eu acesso um diretório? Através do comando cd. Então, eu coloco cd e o nome do diretório. Ah, vamos supor que eu esteja num ambiente que não tenha interface gráfica. Aqui eu consigo ver as pastas, né? Então eu sei que existe o meu projeto e o meu projeto 2. Mas e se fosse só o terminal, por exemplo? Existe um comando que lista tudo que tem no seu diretório. Então, se eu apertar aqui ls, ele vai listar tudo que tem aqui na minha área de trabalho. No momento tem todas essas pastas aqui, né? Se você quiser limpar a tela, pode dar um clear. Então, coloquei o ls ali, eu vi todas as pastas que tem aqui e agora eu quero acessar esse meu projeto aqui, ó. Então, vou colocar cd meu projeto, por exemplo. Como vocês podem ver, a URL aqui mudou. Eu estou em desktop barra meu projeto. Então, eu estou dentro do diretório meu projeto. Aqui, se eu colocar ls, não vai aparecer nada. Por quê? Porque é uma pasta vazia. Só que tem um porém. O comando ls, ele vai listar todos os arquivos que estarem visíveis. Mas ele não vai listar, por exemplo, arquivos ocultos. Então, se eu colocar aqui ls-la, ele vai listar para mim. Essa daqui é uma versão mais detalhada, né? Vamos colocar ls-a, por exemplo. Ele vai colocar para mim tudo o que tem aqui, tanto visível quanto oculto. E agora ó, apareceu uma pastinha aqui muito interessante, chamado .git. Interessante, né? Então, se a gente vir aqui, ó, não tem nada. Aqui no Windows tem essa opção aqui de exibir e colocar aqui, ó, itens ocultos para aparecer. Ó, tem uma pasta .git aqui. Por quê? Porque esse meu projeto aqui a gente criou através do comando git init meu projeto. Então isso daqui ele é um repositório Git. Agora vamos ver o outro, por exemplo. Se a gente vir aqui, meu projeto 2, colocar aqui exibir, tá vendo que não tem nada? Se eu vir aqui, por exemplo, ó, vamos entrar nesse aqui, ó, meu projeto 2, né?
que é a pasta que a gente criou através do comando mkdir. Se eu colocar ls-a, vocês vão ver que não tem nada. Só tem esse ponto barra. O ponto barra, ele é o diretório atual que a gente tá, né? Se eu colocar aqui ponto barra, eu tô no diretório atual, que é o meu projeto 2. Se eu colocar esses dois pontos aqui, barra, é o diretório pai, ou seja, é o diretório que vem antes desse meu diretório aqui, meu projeto 2. Tanto que se eu fizer cd ponto ponto barra, ele volta para o diretório anterior, ou seja, o diretório pai. O diretório pai do meu projeto 2 é o desktop. Então ele voltou para cá. Se eu colocar cd ponto barra, ó, ele vai ficar onde eu tô, que é o desktop, é o diretório atual. Se eu voltar para lá, meu projeto 2, colocar cd ponto barra, vou continuar aqui. E ls-a, não tem nada. Então, ou seja, qual que é a diferença? Eu criei uma pasta aqui com o mkdir, meu projeto 2, só que isso daqui é só uma pasta, só um diretório vazio. Já esse daqui eu usei o comando git init, então ele é um repositório git. Por quê? Porque eu tenho a pasta aqui, ó, .git aqui dentro. Isso aqui está indicando pra gente que isso daqui agora não é só um simples diretório, ele é um repositório git. Então, beleza? Vamos abrir esse meu projeto aqui. Eu vou estar utilizando agora o VS Studio Code. Como vocês podem ver aqui, vai estar vazio. Eu vou abrir o terminal aqui, ó, do VS Studio Code. Para abrir o terminal, vocês podem apertar o comando Ctrl aspas, se vocês estiverem no Windows. Ou Ctrl J também vai. Aqui, se vocês estiverem usando o Visual Studio Code pela primeira vez, vocês instalaram, provavelmente vocês vão estar com o... Se vocês estiverem no Windows, né? Provavelmente vocês vão estar com o PowerShell aqui, ó, como terminal. Então, vocês podem vir aqui e trocar para o Git Bash, ó. Porque todos os comandos que a gente vai usar vai ser pelo Git Bash aqui. Então, eu estou aqui no meu repositório Git. Vocês já viram que ele é um repositório Git, porque tem aquela pastinha .git. Então, vamos começar aqui, por exemplo, com o Git Status. O Git Status ele vai falar para a gente toda a informação do nosso projeto, né? O que temos aqui. Não temos nada, né? Não tem nenhum commit aqui, ele está falando. Ele está falando, estamos na branch principal, que é essa main aqui. Não vamos falar sobre branch hoje, mas lembra da parte lá da instalação, que em vez de master ia ser main? Então ele está falando que estamos nessa branch main aqui. Não tem nenhum commit e não tem nenhum commit criado, copiado, etc. Então vamos adicionar algum arquivo aqui. Tem dois jeitos de fazer isso. Eu posso vir aqui em cima do Visual Studio Code e clicar nesse botão aqui, New File. Então, por exemplo, vamos criar aqui index.html, por exemplo. Já vou explicar por que mudou de cor aqui. Então, mas vamos deletar aqui também. Fora esse jeito aqui, existe uma outra maneira, que é fazendo, por exemplo, pelo terminal. Então, se a gente colocar aqui o comando touch, e depois colocar o nome do arquivo que a gente quer criar, ele vai criar aqui pra gente o mesmo arquivo. Ficou verdinho aqui em cima. O que é isso? Vamos colocar, por exemplo, git status. Opa, eu tenho agora tem mudanças aqui. Antes era só essa mensagem aqui, não tinha nada para comitar. Agora eu tenho arquivo novo aqui dentro, ó. Tá falando aqui para mim, eu tô na branch main, não tenho nenhum commit ainda, mas ó, eu tenho esse arquivinho aqui, ó, index.html. E ele tá falando aqui, ó, untracked files. Use git add mais o nome do arquivo para incluir ele para ser comitado, né? Basicamente.
O que que é esse git add, nome do arquivo? Vamos estar testando isso? Git add. Aliás, vamos colocar algo aqui dentro, né, do nosso arquivo. Vamos criar uma estrutura HTML aqui, né? Por exemplo, HTML5. Opa, colocar aqui PTBR, né? Colocar aqui a git. Colocar aqui um H1, aula 01, controle de versão e introdução ao Git e GitHub, por exemplo. Vamos estar agora usando aquele comando lá. Esse git add, ele vai adicionar esse arquivo num lugar chamado staging area. Não precisa decorar isso ainda, a gente vai ver o que seria isso, mas se a gente colocar aqui git add e o nome do arquivo que a gente quer adicionar, por exemplo, o nome é index.html, vocês vão ver que ele mudou de cor aqui, ó. Era um verde claro antes, agora está um verde mais escuro e mudou até a letra. Antes era um U, agora é um A. Então, o que aconteceu? Vamos usar o git status para ver o que ele está falando para a gente. Agora, ó, changes to be committed. Está falando que tem coisas para comitar aqui. Então, eu posso usar o git. Eu não vou usar esse comando aqui, eu vou usar. Esse daqui é um comando para tirar da stage area, né? Então, por exemplo, eu adicionei com o git add ponto, git add é o nome do arquivo, né? Index.html. A gente adicionou ele na staging area, que a gente vai discutir ainda, mas, por exemplo, vamos supor, pô, eu ainda quero alterar mais coisas, então eu quero tirar dessa etapa, eu quero voltar ao que eu fiz. Então existe esse comando aqui, ó, git remove cached, e aí eu posso colocar o nome do arquivo de novo, ó. E assim eu volto ele, eu tiro ele da onde ele estava, né, daquela área staging area que eu fiz com o git add mais o nome do arquivo, né? E aí, se você for ver aqui, ó, git status, ele volta aquela mensagenzinha, ó. Eu tenho um arquivo aqui, tenho untracked files, né? Que a gente fala aqui, ó. Se eu quiser adicionar ele na staging area, eu vou usar o git add. Então vamos fazer de novo, index.html, adicionei ele na staging area e agora eu quero salvar isso. Eu quero que essas mudanças aqui, esse arquivo, ele esteja salvo no meu arquivo, né? Opa, deixa eu mudar isso aqui. Acabei formatando. Isso. Quero salvar isso. Como é que eu faço? Com o comando git commit "-m", a gente vai falar sobre todos esses comandos, mas de forma detalhada, né? Mas para salvar no seu repositório, né? Eu posso usar esse comando aqui, git add "-m", e aqui dentro eu tenho que colocar uma mensagem. Vamos colocar por enquanto só um up e dar um enter aqui para ver o que acontece. Opa, deu um erro. Por que que deu um erro? Esse caso aqui que eu fiz foi de propósito. Por quê? Lembra que eu expliquei aqui que usando o Git, uma das vantagens do Git, não só o Git em si, né, mas todo o sistema de controle de versão, basicamente, a gente tem acesso ao histórico, o ciclo de vida de todo o projeto, e a gente consegue rastrear, por exemplo, quem fez a mudança, quando foi feito, o que, por que foi feito. Então, que erro que é esse daqui? Esse erro aqui, ele está falando para a gente que a gente precisa de uma identificação. Porque, por exemplo, como que ele vai saber, como que o Git vai saber quem foi que fez a alteração se não tem nenhum usuário aqui cadastrado, por exemplo? Então, quando a gente instala o Git pela primeira vez, a primeiro comando que a gente tem que fazer, ao invés daquele git init, né? A gente tem que fazer, na verdade, esse daqui, ó, git config. Então, vamos fazer? Git config global. Esse global aqui é para a gente instalar na nossa máquina inteira. O que vai acontecer se a gente não colocar esse global? Eu posso tirar esse global daqui e fazer user.name e colocar meu nome aqui, por exemplo. Deixa eu colocar aqui, ó.
Jonathan Carvalho. Eu posso fazer isso. Só que o que que vai acontecer? Toda vez que eu abrir um novo repositório Git, ou seja, que eu for em outro projeto, em outra pastinha, eu vou ter que ficar configurando isso daqui toda vez. Antes de fazer o meu commit. Toda vez ele vai reclamar que não tem um usuário cadastrado. Colocando esse global aqui, ó, git config traço traço global, eu configuro isso aqui de maneira global e toda vez que eu for ir num repositório Git novo, sem ser esse, né, no novos repositórios Git, a gente pode trabalhar em inúmeros repositórios. Eu não vou ficar tendo que ficar configurando o usuário ou o e-mail. Então isso daqui é muito bom para você não ter que ficar repetindo isso daqui toda vez que você for trabalhar num repositório diferente. Então vamos estar utilizando o global aqui. Aí eu vou colocar user.name, que é o seu usuário. Pode colocar o de vocês aí. Eu vou colocar o meu, que é Jonathan Carvalho. Ah, aqui o usuário é o seu nome. Pode ser qualquer coisa. Vou colocar aqui o meu, Jonathan Carvalho, por exemplo. E agora eu vou colocar o meu e-mail, gitconfig, o e-mail que eu quero que esteja atrelado ao Git, né? Então vou colocar aqui user.email. Aqui vocês vão colocar o de vocês, eu vou estar colocando o meu. Então aqui, ó. Vamos colocar aqui. Feito isso, configurei agora quem sou eu. Tem uma identificação aqui pro Git tá configurando, né? Agora vamos voltar com aquele comando lá, git commit, que a gente estava fazendo, que deu erro por causa que a gente não tinha um usuário cadastrado. Então vamos colocar aqui um up, por exemplo, e dar um enter. Agora deu certo. Agora eu tenho. Ele sabe quem foi que fez essa alteração aqui. Certo? Então, o que que aconteceu? Basicamente, eu criei um arquivo. Assim que eu criei um arquivo, ele ficou aquele verde mais claro. Ele identificou que era um arquivo novo. Aquela corzinha lá, ele identifica que é um arquivo novo, né? Está sendo criado. Se a gente fizer aqui de novo, por exemplo, style.css, ele vai identificar ó, que é um arquivo novo. Vou deletar aqui. Se a gente está fazendo agora qualquer alteração nesse arquivo aqui, ó, por exemplo, eu vou formatar ele. Vou formatar, fazer a indentação, né? Agora não ficou mais verde, agora ficou esse azul aqui e um M do lado. O que que isso significa? Vamos colocar aqui o git status para tá vendo? Git status, por exemplo. Tá falando aqui que eu tô na branch main, né? Não tem mudanças no para comitar. Ele tá falando aqui, não tem mudanças no staged area, né, pra gente fazer o commit, tá escrito aqui, ó, né, staged. Vai falar pra gente usar o git add ponto, né, pra ir pra stage area. E se a gente quiser restaurar o arquivo para quando ele estava antes, só usar o git restore, por exemplo. Vamos fazer isso, ó, git restore e o nome do arquivo. Para descartar as mudanças, por exemplo, ó. Voltou como estava antes. Então, vamos fazer de novo. Ficou azul aqui. Ele até muda a mensagem aqui, ó. Lembra que antes não era modified? Tá falando aqui modified esse arquivo aqui. Então eu posso fazer a mesma coisa, ó. Git add, o nome do arquivo, index.html. E posso fazer um git commit "-m". Vou colocar um up novamente. E aqui ele salvou todas as minhas alterações que foram feitas nesse arquivo. Como que eu vejo essas alterações? Através do comando git log. Vamos ver aqui? Eu, eu fiz o commit duas vezes, por exemplo. Então aqui, ó, cada commit tem um identificador único, que são esses hashes aqui. Então esse daqui foi o meu primeiro commit. E aqui que vem aquela parte lá da identificação, ó, quem que fez esse commit, quem que alterou esse arquivo? Foi o Jonathan Carvalho, com o e-mail X aqui, na data de... Hoje é que dia? Hoje é sexta-feira, às 6h50 e 32 aqui, ó, 2026 e tal, e a data, né?
Então ele fala o autor, a data, o e-mail e o commit em si, né? E a mensagem que estava lá no commit. Lembra que tinha mensagem? Que é o up aqui? Então aqui, através desse git log, eu tenho todo o registro do meu projeto. Vamos estar falando como é que o git ele funciona no fim das contas, por trás dos panos? Então, vamos desenhar aqui, por exemplo. Vamos estar fazendo. Cadê? Aqui, ó. Fluxo do Git, por exemplo. Como é que o Git funciona por trás dos panos? Tá fazendo aqui, ó. Nosso. Opa. Working Directory. Ficou muito pequeno, né? Aí. Colocar no azul, por exemplo. Ué. Working Directory. Vou deixar assim. Ah, beleza. Vou criar outro aqui, que vai ser o nosso staging area. E vou criar por último a última etapa, né, que é o local repository. Eu não sei porque ficou desse jeito. Vamos aí. Como é que eu alinho o texto? Aqui. Ah, na real, é só fazer assim, né? Local repository. Mudar a cor para verde e aqui para amarelo. Eita. E vamos conectar esses carinhas. Conectar esse com esse e esse aqui com esse daqui. Esse daqui vai ser o fluxo do Git. Vamos dar para preta setas? Aí. Então, por trás dos panos, o Git, ele é exatamente isso daqui, ó. Ele funciona desse jeito aqui. O que que é cada uma dessas etapas? Working Directory é o nosso diretório, é o nosso local de trabalho que a gente está fazendo, que a gente vai fazer, né, o nosso repositório Git. Então, por exemplo, nesse caso aqui vai ser o meu projeto, o nosso diretório aqui. Então, essa é a primeira etapa, a gente precisa de um local de trabalho, né? Depois, lembra que a gente estava falando sobre staging area? Aí a gente fazia, por exemplo, aqui, ó, os comandos git add mais nome do arquivo, por exemplo, index.html, colocar isso aqui mais para lá. Eita, que esse nome aqui tá dando trabalho. Por que que mudou de cor? Aí, staging area. Vou deixar aqui, ó. Existem uma outra maneira de colocar nessa área também, que é através do comando. Espera aí. Acho que eu consigo dar um enter aqui, ó. Isso, git add ponto. Consigo também. E antes de tudo, o que que é staging area? Staging area é a nossa área de preparação. O que que isso significa? Working Directory é o nosso local de trabalho. Quando a gente inicia um repositório Git, a gente cria, por exemplo, esses arquivos aqui. Esse aqui é um arquivo novo. Ele vai falar para a gente, ó, tem arquivos aqui untracked que precisam ser adicionados na nossa área de staging area, na nossa área de preparação. Por que que existe o staging area, essa área de preparação? Para quando a gente for usar o comando aqui, o git commit "-m",
ele vai acessar essa área aqui onde os arquivos de preparação estão. A área de preparação é simplesmente onde a gente vai colocar os arquivos que a gente fez, as mudanças, né? Que a gente quer que salva no nosso repositório. Então, essa terceira etapa aqui vai acessar todos os arquivos que estão aqui dentro. E aí, ao fazer git commit "-m", aquela mensagem, ele vai pegar todos os arquivos daqui e vai salvar no repositório as alterações. Então é para isso que serve essa área aqui. Ele pega tudo que está aqui dentro. Eu posso ter, por exemplo, vou criar um novo arquivo aqui, ó. Eu vou fazer pelo terminal, vou colocar styles.css aqui dentro, por exemplo, e vou criar um outro arquivo, out. Vou colocar, por exemplo, script.js. Vou colocar qualquer coisa aqui dentro, por exemplo, console.log, hello, hello world, por exemplo. Aqui, por exemplo, eu vou colocar aquelas formatações, né, para resetar tudo. Então, eu vou colocar, por exemplo, margem 0, padding 0, por exemplo. Opa, esqueci do ponto e vírgula. E um box size em border box, por exemplo. Formatação comum aqui. Eu posso, por exemplo, eu tenho esse projeto aqui e vamos supor que o script ele já está pronto, as alterações, e eu quero adicionar. Mas o style ainda não está. O style ainda precisa ser finalizado, mas eu quero subir esse script aqui. Quero que seja salvo no meu repositório local. Eu posso fazer aqui, ó, git. Se a gente colocar git status, né? A gente vai ver que a gente tem dois arquivos aqui que são untracked files, né? E a gente precisa adicionar ele na nossa staging area, né? Se a gente quiser commitar ele, salvar, né? Então, git add script.js. Lembrando que existe uma maneira de adicionar todos os arquivos de uma vez na staging area. Se a gente colocar git add ponto, espaço ponto, se a gente fizer isso, ó, vocês podem ver que mudou de cor aqui, ó. Mudou de cor aqui, todos eles estão na staging area agora. Se a gente colocar aqui git status, por exemplo, ó, new file, new file. Esses dois arquivos são novos, né? Aqui no projeto. Se for modified, lembra que era aqui a modified? Então, tem como a gente colocar todos os arquivos de uma vez só no staging area. Se esse for o seu objetivo, quiser subir todos de uma vez, commitar todos de uma vez, né? Git add ponto vai estar fazendo isso para vocês. Mas nesse caso eu não quero, então eu vou estar voltando, por exemplo, ó, com git restore staged e o nome do arquivo que eu quero voltar. Quero voltar ao style.css. Opa, git restore stage. É styles, eu errei o nome. É styles.css. Tinha colocado style, é styles. Styles. Voltei. Pode ver que mudou a cor aqui. Esse daqui não está na stage area. Ele é um arquivo novo, né? Por isso que está brilhando aqui de verde. E esse daqui ele já está na staging area, ou seja, na nossa área de preparação. Ele já está preparado para a gente fazer o commit, né? Para a gente salvar as alterações feitas aqui no nosso projeto. Então, bora fazer isso? Git commit "-m". Qual que é o nome do arquivo mesmo? Script.js. Opa, aqui na real pode ser qualquer mensagem, né? Eu posso colocar, por exemplo... Ah, colocar o up por enquanto. Vocês vão ver que mais pra frente a gente vai estar falando que existem padrões de commit, né? Esse up aqui é praticamente um pecado capital. Nunca uso isso daqui. Mas vamos subir aqui. Opa, mudanças foram feitas. Aqui no Git tem uma opção de você vir aqui do lado, ó, e você ver, por exemplo, o histórico do que foi feito. Então aqui, ó, todos os commits nossos estão aqui, ó. Se a gente ver aqui, ó, primeira vez que a gente fez um up, a gente criou esse arquivinho aqui, não tinha nada no nosso arquivo. Então esse aqui foi nosso primeiro commit. Se a gente vem no segundo, ó, a gente já pode ver que no segundo
Já existia esse arquivo aqui index.html, mas houve alterações. E ele mostra aqui pra gente quais que foram essas alterações. No caso, eu não adicionei nada, mas eu fiz a indentação, né? Então ele mostra aqui os espaços. Ele mostra aqui, desse lado aqui, o que foi alterado, né? Em verdinho. Então ele mostra esses espaços aqui, tudo que a gente adicionou. E aqui mostra pra gente como era antes, né? Como que estava antes o nosso arquivo. O doctype era maiúsculo, não tinha esses espaços aqui, né? Esse fechamento. Então aqui é a versão anterior e essa aqui é a versão nova após a alteração. E aqui, nosso último commit, a gente adicionou esse arquivo aqui. Então não tem mudança nenhuma, foi só um arquivo que a gente adicionou, igual esse daqui, né? Igual esse primeiro commit. Mas isso é um recurso do Visual Studio Code, mas se a gente quiser ver mesmo detalhado, git log. Opa, deixa eu voltar aqui. Fecha, fecha. Ali eu estava em outro arquivo, né? Git log. Aqui também a gente tem acesso a todos os registros, o ciclo de vida que aconteceu no projeto. Então aqui temos todos os commits, quem fez o que, né? Todos os autores aqui, nesse caso é tudo eu, meu e-mail, a data que foi feita e os commits, né? As mensagens que foram feitas. Então, ou seja, quem fez, quando fez, essas mensagens aqui, eu estou colocando tudo up, mas essas mensagens aqui, esses commits, né? O objetivo delas é ter uma mensagem detalhada do que foi feito. Então responde aquela pergunta do porquê foi feito, né? E o que foi feito. Que a gente pode, por exemplo, ver aqui, o que que foi feito aqui? Eu coloquei aqui uma indentação no arquivo. Teve esses espaços aqui, por exemplo. Então, eu tenho toda a informação do ciclo de vida do meu projeto. E por trás dos panos, né, é assim que o Git trabalha. Esse é o fluxo de trabalho do Git. Tenho aqui o meu arquivo que eu vou trabalhar, os arquivos que eu vou criando, alterando, deletando, editando, vai tudo vir parar aqui, né, no staging area, quando a gente for adicionar, né, através dos comandos git add ou git add mais o nome do arquivo. E aqui, repositório local, vamos colocar um texto aqui, salva. Esse textinho aqui não tá legal, hein? Se eu criar um quadrado. Vamos colocar em preto. Salva as alterações no repositório local, ou seja, na nossa máquina. Comandos utilizados, git commit "-m", mais uma mensagem aqui dentro. Então, esse é o ciclo de vida, o ciclo do nosso GitHub. Porém, esse é só o ciclo do Git. Falei GitHub, mas é do Git. Inclusive, Git e GitHub são coisas totalmente diferentes. Esse é o ciclo do Git. Mais para frente, a gente vai ver que existe um quarto, uma, uma quarta opção que vai surgir aqui, que vai ser o Remote Repository, que a gente vai ver que vai ser através do GitHub que vai ser possível, por exemplo. Então, dando continuidade aqui na nossa aula, só para dar um contexto sobre aquela pastinha .git, toda vez que a gente cria um repositório Git, ele vem junto com aquela pastinha .git. Se a gente vir aqui, eu vou por esse atalho aqui. Se a gente entrar nessa pastinha, vai ter um monte de informação aqui. Head, hooks, logs, objects. A gente vai trabalhar com essa pastinha ao longo das aulas, a gente vai explicar o que é cada coisa, mas basicamente isso daqui é o que vai diferenciar o que é um repositório Git do que não é. Todo o registro, as funções do Git ficam aqui dentro.
As branches, que a gente vai falar ainda, ficam aqui dentro. Por exemplo, aqui vai ter registrada a branch main. Todos os commits ficam aqui dentro, todo o histórico, tudo fica aqui dentro dessa pastinha Git. Se não fosse essa pastinha Git, não seria possível ter um repositório aqui dentro. Isso daqui não seria um repositório Git. Tanto que se a gente for ver aqui, ó, vou vir aqui no nosso VS Studio Code, isso daqui é um repositório Git, certo? Deixa eu só subir esse cara aqui, ó. A gente, se vocês forem ver, a gente tem esse arquivinho aqui, ó, styles.css, um untracked file, né? Para a gente adicionar na nossa staging area. Então eu vou colocar aqui git add. Dessa vez eu vou utilizar o ponto. O ponto ele serve tanto para um arquivo ou para vários arquivos. Eles são todos os arquivos, né? Que estão aqui. Então adicionei ele aqui, ó, na staging area. Se a gente colocar aqui git status, ele vai falar, ó, novo arquivo, né? Porque styles é um novo arquivo. Se a gente quiser voltar, né? Voltar, né? Tirar da staging area e continuar alterando aqui dentro, né? Mas nesse caso, já está tudo feito aqui. Eu vou colocar git commit. Vou colocar o nome do arquivo, styles.css, por exemplo. Isso aqui pode ser qualquer mensagem. A gente vai ver padrões de commits das mensagens, só que em outras aulas. Então, por exemplo, se eu vim aqui agora, git ls, git não, né? Agora é terminal. ls vai listar tudo. Ele está falando que eu tenho esses seguintes arquivos aqui dentro, né? O index, o script e o styles, mas agora eu quero ver ls-a. Eu quero ver essa pastinha .git aqui, por exemplo. Aliás, tem um jeito melhor de ver isso. Quer ver? Vamos abrir esse segundo projeto aqui, ó, no VS Code. Esse segundo projeto aqui, se vocês estão lembrados, a gente criou com o mkdir, um comando ali do terminal, e ele é só uma pasta, ele não é um repositório Git. Se a gente for vir aqui, dar uma olhada, abrir o terminal aqui, colocar um ls-a, não tem aquela pasta .git. Vamos, por exemplo, criar um arquivo aqui dentro, index.html. Olha só que interessante, como isso daqui não é um repositório Git, lembra que naquele nosso primeiro arquivo aqui, ó, assim que a gente criou um arquivo novo, um index.html, por exemplo, ele ficou verde. Se eu vim aqui adicionar outro, por exemplo, vou colocar estilos.css. Assim que eu adiciono, por ser um repositório Git, o Git vai e ele identifica que foi criado um arquivo novo aqui dentro. Como isso daqui não é, no nosso projeto 2 aqui, ele não é um repositório Git, não acontece nada. Isso daqui é só um arquivo dentro de uma pasta, de um diretório. Se a gente colocar isso daqui como um arquivo Git, lembrando, o Git init, ele transforma um arquivo num repositório Git, né? A gente viu pela primeira vez aqui, ó, dessa maneira aqui de fazer. Então, git init meu projeto, né? A gente fez assim, ele criou uma pasta que é um repositório Git. Eu não necessariamente preciso fazer dessa forma. Git init mais um nome do repositório que eu vou criar. Eu posso pegar, por exemplo, um diretório que já existe e transformar num repositório Git, que vai ser o caso que eu vou fazer aqui. Como que eu faço isso? Utilizando o git init, não preciso nem colocar mais o nome do, do diretório que ele vai criar. Se eu fizer isso, ó, git init, eu transformei isso agora num repositório Git. Se eu fizer aqui ls-a, ele vai ter agora essa pastinha aqui, ó, .git. E aí agora vocês podem ver, ó, que ficou verdinho aqui em cima. Eu transformei no repositório Git local, né? E agora ele tá vendo, ó, tem um arquivo aqui que ele é novo no nosso projeto. Se eu deletar essa pastinha aqui, git init, que ela tá oculta, vocês vão ver que esse diretório aqui ele vai sumir. Então, se eu fizer rm -r, na real é só .git, né?
Opa, ele tá falando que é um diretório, né? Uma pasta. Então, esse rm aqui é só para deletar arquivo, tá? Se eu fizer rm index.html, ele vai deletar o arquivo. E se eu fizer touch, ele cria um arquivo novo. Vamos criar ele de novo? Se eu quiser deletar essa pasta aqui, ó, então vamos lá, vamos fazer rm-r, ele vai deletar um diretório. Vamos fazer .git, é o nome da pasta. Olha o que vai acontecer. Eu deletei a pasta do Git. Então, deixou de ser um repositório. Deixou de ser um repositório Git, ó. Aquela corzinha lá de que tava brilhando aqui, né? Que tinha um U aqui, um verde. Ele parou de funcionar porque deixou de ser um repositório Git. Aqui do lado você pode ver que deletou centenas de arquivos lá. Que isso daqui, no caso, eram as minhas configurações que estavam lá, era tudo que estava salvo, né? Então ele simplesmente deletou essa pastinha, deixou de ser um repositório Git. Se eu fizer de novo, ó, git init, transformei num repositório de novo. E aqui ele fala para mim, ó, changes. Existe uma mudança aqui no nosso repositório, que no caso é esse arquivo aqui. Então, basicamente é isso de Git e o fluxo de trabalho. Então, dando continuidade aqui na nossa aula, existem dois modelos principais de controle de versão, né? De sistema de controle de versão. Existem os modelos centralizados e os distribuídos. A gente vai ver que o Git ele é um modelo distribuído. Mas vamos escrever aqui: sistema centralizado. E vamos deixar ele aqui, ó. Vamos pegar, por exemplo, um. Será que tem um server aqui? Existe um server aqui. E vamos pegar, por exemplo, os usuários que estão trabalhando nesse projeto. E já vou escrever aqui do lado o sistema distribuído, por exemplo. Vamos colocar o nome dos usuários aqui. Vamos supor, colocar os mesmos, né? Dementador aqui. E vamos colocar o Enzo. O Enzo, né? Colocar o Enzo do outro lado. Quando a gente está trabalhando com sistema de controle de versão, existem dois sistemas principais que, que existem aí, né? Que é o centralizado e o distribuído. Vamos começar pelo centralizado. O que acontece num sistema de controle centralizado? Por que talvez não seja a melhor opção aí, né? Por exemplo, o que vai acontecer aqui? Eu tenho um servidor onde vai estar o nosso sistema de controle de versão, né? O nosso arquivo. E aqui dentro, então, ele vai ter toda a informação do nosso projeto, né? E o Dementador, ele está trabalhando numa implementação. Então, o que vai acontecer? Ele vai vir aqui no servidor, ele vai pegar os arquivos que ele precisa daquele projeto em específico e o servidor vai devolver para ele. E o Enzo, a mesma coisa. Tá aqui.
vai devolver pro Enzo. Ah, então é um sisteminha fácil, né? O dementador vai lá, acessa o servidor, ele pega o que precisa para fazer a parte dele, o servidor devolve, ele trabalha, né, nisso e depois ele manda de volta. E o Enzo a mesma coisa. Exatamente, mas existe um problema aqui, ó. O servidor, ele fica sendo o nosso único meio de... Ele é o dono de tudo, né? Então, por exemplo, imagina que esse servidor cai, por algum motivo. Se o servidor cair, não tem mais como o Dementador e o Enzo trabalhar, concorda? Porque se eles quiserem mandar algo pro servidor, o servidor vai ter caído. Ou seja, nesse tipo de modelo aqui, só dá para trabalhar, por exemplo, online. Se cair, não dá para trabalhar offline e mandar, por exemplo. Eles vão ter que ficar esperando o servidor voltar para aí eles mandar a informação pro servidor das alterações. Isso já é um ponto negativo. Ponto negativo 2. O servidor ele fica sendo o único responsável por todo o histórico do projeto. Então, ele é 100% dependente, né? Tipo, a gente não tem acesso, por exemplo. Imagina que o Dementador, ele tá pegando para fazer lá aquele index, né? Por exemplo, aqui, vamos pegar o index, o HTML. Ele tá pegando esse arquivinho aqui. Vamos supor que o Enzo tá pegando CSS, tem? Tem CSS. Isso. Quando o dementador ele vai pegar o arquivo lá do servidor, o que vai ser retornado para ele é somente esse HTML aqui, ó. Só esse arquivo aqui, porque é o que ele vai trabalhar. Assim como o Enzo. Então, qual que é o problema disso? Como vocês podem ver aqui, ó, eles não vão ter essa pastinha .git, por exemplo, que é onde fica todo o histórico do nosso projeto, todo o ciclo de vida. Então, se esse servidor cair, por exemplo, e eles quiserem ter acesso a algo a mais do projeto, eles não vão conseguir, porque tudo que eles têm é arquivo de trabalho, que é esse HTML aqui. E esse CSS aqui. Esses são os únicos arquivos que eles possuem. Eles não possuem, por exemplo, todo o histórico do projeto. Diferentemente de um sistema distribuído. Aqui já é totalmente diferente. Vamos supor que eu tenho um servidor. Cadê server? Ah, é só copiar daqui, né? Eu tenho esse servidor aqui. Eu tenho o dementador aqui. Vou colocar ele para cá. E eu tenho o Enzo. Num sistema desse, cadê a setinha? Aqui. Num sistema desse, o dementador, ele possui todo o histórico do projeto, todo o ciclo de vida, assim como o Enzo também possui, assim como o servidor também possui. Então, se esse servidor aqui por algum motivo cair e, por exemplo, vamos supor que esse servidor aqui ele deu ruim mesmo, ele pegou fogo e não dá mais para recuperar. Tanto o Dementador quanto o Enzo, eles têm a versão de todo o projeto, todo o histórico. Então, se esse servidor aqui der ruim, a gente ainda consegue recuperar tudo, todo o projeto, porque cada indivíduo possui o nosso sistema, né? A nossa aplicação inteira, o ciclo de vida do nosso projeto inteiro. Então, é como se todo mundo aqui fosse um backup. Tanto o servidor, quanto o dementador, quanto o Enzo. É como se eles fossem backups da nossa aplicação. Todo mundo tem o ciclo de vida do nosso projeto. Diferentemente daqui, ó, se esse servidor aqui morrer, pegar fogo, etc., a gente vai perder tudo. Porque os únicos arquivos que os usuários têm vão ter só os arquivos de trabalho, né? Por exemplo, o HTML, CSS. O que são esses arquivos de trabalho? É isso daqui, ó. Esses daqui são os nossos arquivos de trabalho, por exemplo. E isso daqui, se a gente for ver aqui, ó, não é Git, né? É ls-a. Ó, um repositório Git é isso daqui, ó. São os arquivos de trabalho
e a pastinha .git. Então, o repositório Git é a junção dos arquivos de trabalho, mais essa pastinha Git aqui, né? Que é onde fica salva todo o histórico do nosso projeto. Então, basicamente, num sistema de centralizado, a gente só tem esses arquivos aqui, ó, de trabalho. A gente não tem todo o histórico do nosso projeto. Então, numa dessa de um, sei lá, um servidor cair por algum motivo, a gente perde tudo. E aí a gente tem que, num sistema desse, tem que ficar muito esperto em questão de backup e etc. Se der qualquer coisa ali, vamos perder todo o histórico do nosso projeto, porque todo o histórico estava dentro do servidor. Aqui não, aqui funciona totalmente diferente. E num sistema distribuído é exatamente a maneira que o Git trabalha. O Git é um sistema de controle de versão distribuído. Por quê? Porque cada pessoa, quando baixa o nosso projeto, eles têm acesso a o histórico, todo o histórico do projeto, todo o ciclo de vida. Então o Git é um sistema de controle de versão distribuído, diferente de como se a gente fosse trabalhar com um sistema centralizado, por exemplo. Então, dando continuidade aqui, tudo que a gente viu aqui até agora foi Git, basicamente. Basicamente não, foi tudo que a gente viu até agora. Então, onde que tá a parte do GitHub? Onde que entra GitHub aqui? Tudo isso daqui foi Git. Parece que o Git, na verdade, ele faz tudo. Para que a gente precisa do GitHub? O que é GitHub? O Git, ele é responsável por versionamento de código, né? A gente tem todo o acompanhamento do ciclo de vida e o GitHub, vamos escrever aqui, ó. O que é o GitHub? O que é... Vou escrever isso aqui numa caixinha, melhor. Tem uma caixinha aqui, tem uma caixinha aqui. Vou escrever aqui dentro. O que é... Pô, mas esse texto indo pro lado é sacanagem. O que é... Aí. O que é GitHub? O GitHub... O GitHub é uma... Cadê? Plataforma especializada em hospedar repositórios Git. Beleza. O Git ele é uma plataforma especializada em hospedar repositórios Gits. Mas, tipo, hospedar? Pô, então, basicamente, o GitHub é uma nuvem? Praticamente, mas o que que me... Então, pra que GitHub? O que que me impede, por exemplo, de eu pegar esse meu arquivo aqui, um repositório Git local, que está salvo na minha máquina, e subir isso, por exemplo, numa nuvem qualquer, num Google Drive da vida? Nada. Eu posso fazer isso. Só que existe um problema em fazer isso. Por exemplo, beleza, eu tenho aqui o meu repositório local, vou subir ele para uma nuvem ali, um Google Drive. Eu tenho todas as minhas alterações aqui do projeto e agora eu quero que outra pessoa tenha acesso a esse projeto e faça as alterações. Então, vou subir ele no Google Drive lá, bonitinho. Vou deixar ele privado, por exemplo, e vou compartilhar ele por um link lá, onde a pessoa vai poder acessar, baixar, fazer as alterações e depois e aí? Aí ele vai subir de volta para o Google Drive, esse mesmo arquivo, e ele vai ter que substituir o que tem lá por um outro nome, né? Ou substituir por cima. E aí quando você for pegar de volta, o que vai acontecer? Você vai pegar esse arquivo que está lá e substituir em cima do seu, ou você vai ficar comparando o código? Aí perde um pouco do sentido do trabalho em equipe, porque a gente entra naquele tópico de novo
de ficar criando várias versões do mesmo arquivo com nomes diferentes e ficar substituindo. E a gente volta ao problema inicial, o trabalho em equipe, a colaboração fica complicada. Então, por que usar o GitHub? Porque o GitHub ele oferece muito mais do que um recurso da gente colocar lá, um recurso de hospedar o nosso GitHub online, né? O nosso Git, nosso projeto Git localmente e deixar lá na nuvem, né? Ele oferece muito mais do que isso. O que que ele oferece, então? Primeiramente, uma hospedagem especializada. O GitHub ele foi feito para hospedar arquivos.git, né? Arquivos Git. Tanto que a gente consegue executar lá dentro do GitHub esse tipo de arquivo. Num Google Drive da vida ele não vai entender o que é um arquivo Git. Então a gente não vai conseguir mexer neles lá dentro, né? No GitHub a gente consegue. A gente consegue, por exemplo, compartilhar. Então, compartilhamento simples. A gente consegue aqui compartilhar com outras pessoas o nosso projeto, o nosso repositório local, colocando ele no GitHub. Aí ele deixa de ser um repositório local e vira um repositório remoto, né? E o compartilhamento para outros usuários ficam bem mais simples. A gente vai ver isso na aula GitHub. Então, outra coisa que ele também oferece. Deixa eu só apagar aqui. Eita, dá um enter aqui. Isso. Outra coisa que ele oferece. Esse daqui é o recurso provavelmente mais importante que o GitHub vai oferecer, que são os Git requests. A gente vai falar sobre eles. Não vamos falar sobre eles agora, mas no GitHub a gente vai ter os pull requests, que é muito importante. A gente vai ter, por exemplo, code review, que é a possibilidade de revisar código, o nosso código aqui do Git, lá dentro do próprio GitHub. Então, code review. A gente vai ter as issues, que é o ciclo de vida da nossa aplicação. A gente vai falar sobre isso também na próxima aula. A gente tem as wikis, que são as documentações. A gente pode ter uma documentação própria dentro do GitHub do nosso projeto. Também oferece, por exemplo, controle de permissões. Controle de permissões. A gente pode falar quem pode executar qual comando, quem pode o quê. Então, controle de permissões lá dentro. Além de ser uma interface web, né? Muito mais fácil de visualizar. A gente pode ter repositórios, então, repositórios públicos e privados. Eu posso escolher isso. E diversas outras funcionalidades. Ele também tem integração, por exemplo, com diversas ferramentas. Então, o GitHub, ele não é só um lugar para a gente colocar o nosso repositório Git local de forma na web, né? Não é só para armazenar igual um Google Drive da vida. Ele foi pensado, ele foi criado justamente para ser essa hospedagem específica para arquivos Gits, né? Repositórios. E ele vem com um pacote de benefícios que a gente vai explorar nas próximas aulas. Por exemplo. Então, basicamente, Deixa eu. Cadê? Então, basicamente, a principal vantagem do GitHub, ele transforma um simples repositório Git, por exemplo, esse nosso repositório Git local, em uma plataforma completa de colaboração, por exemplo. Vou ter que aumentar aqui o tamanho. E outra coisa, assim como o Git, por exemplo, ele não é
Ele não é o único sistema de controle de versão do mercado, porém ele é o sistema de controle de versão mais utilizado no mundo. E assim como o Git, não existe só o GitHub para fazer essa hospedagem, né? Hospedagem de repositórios. Existem, por exemplo, diversas ferramentas. Vou- A gente pode estar listando aqui outras duas, por exemplo, além do GitHub, a gente tem uma famosa também, que é o GitLab, e uma outra também que chama Bitbucket. Essas duas também, elas são bastante exploradas pelas empresas. Então o GitHub ele não é exclusivo. Assim como o Git também não é uma ferramenta exclusiva de controle de versão. Mas é uma das mais utilizadas, por isso que se ouve tanto falar de Git e GitHub. Então, nessa aula de hoje, a gente vai ficar por aqui. Então, vamos anotar o que a gente viu nessa aula. A gente viu, então, deixa eu criar um quadrado aqui. A gente viu por que é necessário a criação de sistemas de controle de versão. A gente viu o que são controle, o que é, né? O que é controle de versão. A gente viu o que é GitHub, o que é Git, né? Vantagens, né? As vantagens de se utilizar um sistema de controle de versão. A gente viu também o fluxo do Git, fluxo do Git. Criamos nosso primeiro repositório local. Vamos colocar aqui os comandos. Aprendemos comandos como git version, e ele mostra, né? Mostra a versão do Git instalada. A gente viu git init, que pode ser tanto com, vou colocar aqui, ó, nome do arquivo, ou sem. A gente viu também que a gente pode pegar um diretório já existente e criar um, um, um repositório, né? Git. Então isso daqui ele inicializa um repositório Git. A gente viu o comando também git add mais nome do arquivo, ou git add ponto, né, para adicionar todos de uma vez. Então, adiciona as mudanças no staging area, certo? A gente viu também o git commit -m, mais a mensagenzinha aqui dentro, né? Vou colocar uma mensagem onde ele pega os arquivos que estão dentro do staged area e salva. Espera aí que deu. Aí. Opa. Vimos também o git log, que mostra todo o ciclo de vida do nosso projeto. Todos os commits. A gente viu também comandos como. Posso até colocar aqui antes, ó. Além do git add, a gente viu também o git restore, que é esse comando aqui, ó, por exemplo. Se eu colocar aqui, ó, git add ponto, colocar o git status, inclusive temos que colocar o git status lá também. Eu posso colocar, por exemplo, esse comando aqui, ó, que é git restore staged, mais o nome do arquivo. Vamos adicionar ele aqui. Aqui depois, aqui, ó, git restore staged mais nome do arquivo. A gente tira
a gente retira do Staged Area. Por exemplo, estou esquecendo algum comando que a gente viu nessa aula? Eu acho que não, hein? Então, esses aqui foram os comandos que a gente viu de Git. Além disso, a gente viu também. Vamos. Aprendemos comandos do terminal. mkdir. Vou colocar aqui. mkdir. Cria um diretório. A gente viu também o comando touch, que ele cria um arquivo. Vou aumentar o tamanho aqui. A gente viu muita coisa hoje. Vou aumentar aqui. A gente viu também o comando ls, que ele lista todos os arquivos e diretórios visíveis. A gente viu também o ls-a, ele vai fazer a mesma coisa, né? Só que vai mostrar os ocultos. Lista todos os arquivos e diretórios visíveis e ocultos. A gente viu também o comando rm mais nome do arquivo, que ele remove um arquivo, deleta, né? Vou escrever deleta. Deleta um arquivo. Vimos também um rm-r mais o nome do diretório. Deleta uma pasta, diretório, né? E basicamente, e a gente não podia esquecer do cd, né? E navega entre os diretórios. Esses foram os comandos aqui. Deixa eu ver. Explicamos também. Entendemos a diferença entre os principais sistemas, entre as principais maneiras de se trabalhar com sistemas de controle de versão, que são os centralizados versus distribuídos. Vimos que o Git é um sistema de controle de versão distribuído. O que mais a gente viu hoje? Vimos o que é GitHub. Vimos o que é GitHub. Tô esquecendo do tracinho aqui, né? Eu tô usando o tracinho para... Não tô usando não. Vimos o que é GitHub. Os benefícios que ele oferece, né? Que a gente vai explorar nas próximas aulas. A gente viu o fluxo. Vou colocar aqui, ó. Que é GitHub introdução. Porque a gente vai trabalhar em cima disso na próxima aula também. Introdução. Introdução ao GitHub. Beleza. Então, nessa aula de hoje foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou da aula, deixa o like, compartilha, comenta e ativa o sininho para ativar as notificações. E quando sair vídeo novo você não perder e ficar sabendo. E até a próxima aula.